Bem-vindos de volta, moradores. Aqui é o seu prefeito, Alistair, trazendo novamente algumas notícias atômicas radioativas para vocês e temos grandes novidades. Porque o design do Godzilla no próximo Minuzero pode ter vazado. E ele mostra algumas mudanças bem interessantes que fazem esse novo design parecer ainda mais mortal e pronto para o combate. Além disso, temos um novo artigo sobre a segunda temporada de Monarch, que estreia em poucas semanas. O que nos dá novos detalhes sobre o que esperar tanto do G-Man quanto do grande macaco peludo de todo mundo. Mas algumas coisas que foram ditas podem te incomodar, especialmente se você não gostou do drama adolescente da primeira temporada. Mas vamos chegar a tudo isso em apenas 1 minuto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e esmagar o botão de notificação. 64% de vocês ainda não se inscreveram pelo visto, então se você é um deles, inscreva-se agora. Vai lá. Vamos começar tirando Monarch do caminho. A primeira temporada teve falhas, mas foi uma ótima experiência no geral. Isso ajudou a expandir o Monsterverse e estamos ansiosos para ver como eles vão melhorar a série. Indo para a segunda temporada... Monarch, Legado de Monstros. Segunda temporada expande bastante a mitologia dos titãs no Monsterverse. E um novo artigo da revista SFX esclarece como a série pretende equilibrar a ação dos monstros com a narrativa centrada nos personagens humanos. Embora a primeira temporada tenha dividido alguns fãs devido ao seu foco intenso no drama dos personagens, o artigo deixa claro que a segunda temporada continua firmemente centrada nos titãs, suas origens, seu impacto no mundo e as consequências da humanidade tentar entendê-los e controlá-los. Uma das confirmações principais do artigo é onde a segunda temporada se encaixa na linha do tempo do Monsterverse. A temporada se passa após os eventos da primeira temporada de Monarch, que foi em 2015, mas antes de Godzilla 2, Rei dos Monstros, que foi em 2019. Então, espera-se que a série se passe em 2017, quando o mundo já sabe da existência dos titãs após o dia G. Mas eles ainda não são uma ameaça global constante. A Monarch está expandindo ativamente suas pesquisas, acreditando que pode documentar, categorizar e se antecipar a essas criaturas, uma suposição que o Monsterverse já mostrou repetidamente ser perigosamente otimista. A segunda temporada mantém a linha do tempo dupla, com flashbacks em 1957 sobre as primeiras expedições da Monarch na América do Sul. Com Lee Shaw, Keiko e Bill Handa, que eu fico muito feliz em ver de volta, eles foram facilmente os melhores personagens da primeira temporada. Essas sequências são importantes para o desenvolvimento dos personagens e para expandir a mitologia dos titãs. Segundo o artigo, as primeiras missões ajudaram a definir a abordagem duradoura da Monarch sobre sigilo e confinamento, mostrando que as falhas atuais da organização vêm de seus primeiros contatos com os titãs. E por meio disso, podemos aprender mais sobre o Monsterverse e seus titãs como um todo, incluindo a mais nova adição ao elenco de titãs. A maior revelação de monstro confirmada no artigo é a introdução de uma criatura totalmente nova conhecida como Titã X. Diferente dos titãs clássicos como Godzilla ou Kong, o Titã X foi criado especificamente para Monarch, segunda temporada. A produtora Tori Tunnell explica que a criatura foi projetada para parecer realista e biologicamente plausível, com movimentos e comportamentos inspirados em animais do mundo real. O Titã X se origina do hemisfério sul, expandindo a área conhecida de atividade dos titãs e reforçando a ideia de que essas criaturas são muito mais espalhadas do que se pensava anteriormente. Um detalhe interessante revelado no artigo é que o nome do Titã X só foi definido no final da pós-produção. Mas eles confirmam que o Titã X realmente tem um nome e ele será revelado na série. Godzilla e Kong também estão confirmados para retornar na segunda temporada, embora os fãs que esperam vê-los o tempo todo talvez precisem moderar suas expectativas. O artigo destaca que os titãs são usados de forma deliberada e moderada, atuando mais como forças ameaçadoras da natureza do que como personagens tradicionais. Acho que é como eles foram mostrados na primeira temporada. A ausência deles em certas tramas é intencional para reforçar seu status como formas de vida dominantes, cuja influência molda o mundo mesmo quando não estão fisicamente em cena. Essa abordagem reflete o foco da Monarch em construir o mundo sem exagerar nos espetáculos. Embora os fãs do G-Man e do Grande Macaco possam ficar desapontados com a ausência deles, o artigo também aborda as preocupações levantadas por alguns fãs em relação à forte ênfase no drama humano na primeira temporada.
O produtor Tory Tunnell reconhece que Monarch dá grande importância aos seus personagens, mas enfatiza que isso é feito para aumentar o impacto dos titãs, e não para desviar a atenção deles. As histórias humanas são criadas para mostrar como os encontros com os titãs fraturam famílias, desestabilizam instituições e deixam cicatrizes psicológicas duradouras. Além disso, isso pode levar você a trair sua namorada. Já a segunda temporada, segundo relatos, está mais equilibrada. Apesar da importância dos relacionamentos humanos, o artigo indica que a urgência narrativa é mais intensa e ligada à ação dos titãs. Isso pode responder às críticas de que a primeira temporada priorizava subtramas dos personagens e deixava os monstros de lado. No entanto, aqueles que queriam que certos personagens fossem removidos ou que algumas tramas fossem descartadas podem ficar desapontados. Desapontados, pois a segunda temporada de Monarch segue focada nas relações familiares e no drama dos personagens. Outro ponto importante destacado no artigo é o alinhamento intencional da série com os filmes do Monsterverse. Monarch foi projetada para se encaixar entre eventos existentes, acrescentando contexto sem contradizer a história. Para os fãs interessados nos próprios titãs, isso significa que a segunda temporada enriquece ativamente o universo e a mitologia, à medida que nos aproximamos do ponto de ruptura visto em Godzilla, Rei dos Monstros, que espera ser tratado na terceira temporada. No fim das contas, o artigo da revista SFX posiciona a segunda temporada de Monarch tanto como uma correção de rumo quanto uma continuação. Os titãs agora são a força central da narrativa, com o Titã X expandindo o Busteri do Monsterverse e Godzilla e Kong reforçando a escala da ameaça. Ao mesmo tempo, a série parece estar mais atenta às preocupações do público, tentando garantir que o drama humano sirva aos monstros em vez de ofuscá-los. Se a segunda temporada cumprir o que o artigo promete, Monarch pode solidificar seu papel não como um spin-off focado em personagens, mas como uma das fontes mais importantes da mitologia dos titãs no Monsterverse. Uma boa mudança seria enfrentar as contradições dos últimos anos. Agora, vamos falar sobre o que a maioria de vocês provavelmente veio ver: o possível vazamento do design de Godzilla -0. Godzilla foi destruído no final de -1 depois de ser submetido a pressões extremas no fundo do oceano e ser puxado diretamente para a superfície, antes de um explosivo ser detonado dentro de seu crânio. Isso fez com que o corpo de Godzilla se desintegrasse, não restando nada para trás. Mas como sabemos, seu coração permaneceu, continuando a bater, crescer e se mutar. O que levou as pessoas a acreditar que ele terá um novo design distorcido e deformado durante o crescimento. Mas como será realmente? Bem, recentemente recebi isso de Kaiju número 14, uma fonte respeitável na comunidade Godzilla, que afirma ter recebido isso de uma fonte anônima. Ele mostra um design extremamente parecido com o do -1 e, ao fundo, um papel de parede azul, quase de ficção científica. Na hora eu pensei que fosse só mais uma renderização do -1, mas, se você olhar de perto, há algumas diferenças. As placas dorsais estão mais afiadas, com bordas irregulares e agressivas. Os dentes também são mais afiados e destacados. Possivelmente uma adaptação evolutiva para lutar contra outros monstros gigantes, tornando-o ainda mais formidável e defensivo, e talvez seja só impressão minha. Mas os olhos dele parecem completamente brancos, dando a ele uma presença estranha, quase fantasmagórica, muito parecida com a do GMK. Faz sentido, pois é como se ele tivesse voltado dos mortos para assombrá-los. Isso vem após rumores de que Godzilla vai lutar contra outro monstro em -0, com alguns especulando que seja King, Ghidorah ou até mesmo Hedorah. Então, se isso é uma possibilidade, faz sentido que eles queiram deixar esse novo design do Godji ainda mais pronto para a batalha. O que é apresentado é claramente o design do Godzilla -1. As mudanças são sutis o bastante para indicar como ele pode parecer em Godzilla -0. Não tenho certeza do que ocorre ao fundo. Pode ser apenas a arte da caixa de um brinquedo ou, o que é mais provável, um evento de marketing privado da Toho para atrair investidores. Já vimos esse tipo de coisa no passado, então esse fundo pode ser parte de um pôster corporativo maior. De qualquer forma, o design está legal, mesmo que seja mais parecido com aquele primeiro design do que eu gostaria. Mas se o design funciona, então não há necessidade de mudar drasticamente. Então, por mim, tudo bem. Monarch será lançada em poucas semanas, e Godzilla Minor City será lançada em novembro. E com o trailer de Supernova saindo este ano, vai ser um ano cheio para os fãs de Godzilla. Mas qual foi a sua notícia favorita? Conte pra gente nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o botão de notificações. Para se tornar um residente de Dangerville hoje, eu fui Alistair e nos vemos na próxima, Residentes.